Langoni. Ainda de Brasília, o advogado-geral da União, Jorge Messias, publica uma carta endereçada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ainda não há data para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do indicado pelo presidente Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A manchete chega com o Rafael Procópio. O indicado pelo presidente Lula à vaga aberta no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, iniciou as conversas com o Senado Federal para ter um melhor trânsito na casa quando os trâmites de aprovação forem iniciados. Messias publicou uma nota endereçada ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, citando uma boa relação que teve com o senador ao longo dos anos. O atual AGU também afirma no texto que irá conversar com senadores da República em geral para entender as preocupações do Legislativo com a justiça do país. Apesar de ser muito raro o Senado vetar a indicação de um presidente para o STF, há um descompasso neste momento entre o Legislativo e o Executivo, e há um temor do governo federal de que não existam votos necessários, algo muito baseado na recente votação para a recondução de Paulo Gonet na PGR. No caso, Gonet foi reconduzido com apenas 4 votos a mais do que o necessário. A mesma quantidade de votos, 41, são necessários para que o texto seja aprovado no plenário do Senado. Bom, lembrando só que não faz nenhuma diferença quantos votos tem um ministro da Suprema Corte para virar ministro, desde que ele tenha o número mínimo, né? Se ele foi escolhido com unanimidade, se ele foi escolhido com 10 votos a menos, não faz a menor diferença. Ele só não pode ter menos do que 41 votos no plenário. Se ele tiver, aí ferrou, não sai, não entra. Lembrando que duas coisas importantes, né? É sabido que a última vez que isso aconteceu foi em 1894, quando Floriano Peixoto indicou várias pessoas que não passaram. Eram 3 brigadeiros, ele indicou um médico. Só que a Constituição de 1891 falava em notório saber, mas não falava notório saber jurídico. Notório saber, o cara era médico, então ele tinha notório saber. E ele tomou posse, ficou 10 meses trabalhando no Supremo Tribunal Federal. Até que o Senado foi lá e derrubou Barata Ribeiro. Isso nunca mais aconteceu. Nos Estados Unidos, acontece. 25% dos caras não passam. Não é que eles não passam na sabatina. E o presidente pensa no nome, tem uma série de etapas. Tem questionário que é feito com o cara. O FBI faz um levantamento. Ele passa pelo escrutínio público, porque quando o nome é indicado, começa a ter, imagina, rede social. Tem candidato que fumou maconha e dançou. Dançou porque fumou maconha e dançaria se dissesse que não tinha fumado maconha, se descobrisse que tinha fumado e não... Enfim. Se falar que fumou, dançou. Se falar que não fumou e descobrir que fumou, dança igual. Então, fumou maconha, já fala que não quer ser, que você tem outros planos, você quer ser pintor, se dedicar às artes, nem pensa em ser ministro, não é ministro, juiz da Suprema Corte. Teve outros que foram para a sabatina e foram arrogantes. Aqui não falta gente arrogante. Foram hiper arrogantes. O Senado foi lá e gongou. A ponto de um assessor do presidente que indicou esse cara falar assim, a próxima vez a gente precisa entender que nós estamos diante de representantes do povo, não de uma comissão de juristas. O processo que escolheu a juíza Sônia Sotomayor tem 5.000 páginas, levantando a capivara dela, até ela ser aceita. Ela foi indicada pelo Obama. E assim... indicações no tempo do Reagan perguntavam se o sujeito fez sexo com animais, se ele abusou sexualmente de crianças, se ele por acaso se tratava com psiquiatra. Você fala, mas ele tem o direito de se tratar com psiquiatra. Se trata com psiquiatra. E eu tenho o direito de perguntar se você se trata com psiquiatra. Ah, mas isso não é justo. Eu não quero saber se é justo, bicho. Você quer ser juiz da Suprema Corte? Não enche o meu saco. Responde. Você faz tratamento psiquiátrico, sim ou não? Que remédio você toma? Os caras perguntam isso. Não tem conversa. Isso é antiético. Então não enche o saco. Vai ser ético lá no lugar onde você está. Na Suprema Corte tem um rito. Aqui a gente tem mais sorte que juízo, porque a gente vai lá, o presidente fala, quem que eu quero? Eu quero o Guinho, agora eu quero o Zezinho, agora eu quero o Luizinho. Por quê? Porque eu quero. Por que eu quero? Porque eu quero. Um é terrivelmente evangélico, o outro é para tomar crush, sei lá o que o cara queria tomar. O outro é porque é o advogado, Bessias. Nenhum destoa, porque o estilo é sempre o mesmo. Não se busca aquele camarada que representa aquilo que talvez seja uma visão de mundo. Coisa nenhuma. Quem é que vai me blindar? Aí o cara vai lá e indica. Até aí, se o sujeito quer indicar, o sujeito que era
fazia espetáculo no circo, fazia, como é que chama? Truque de mágica. O sujeito não interessa quem é. A responsabilidade é do Senado. Não adianta encher o saco do presidente porque ele indicou o Jorge Messias. O Jorge Messias não está à altura do Supremo, que não é verdade. Não é verdade. O que também diz muito sobre o Supremo. Porque se o Jorge Messias está à altura do Supremo, e está, porque o Supremo talvez não esteja à altura do que o que a gente gostaria que o Supremo fosse. Mas isso é outra discussão da qual provavelmente o Jorge Messias discorda, pelo menos dessa minha afirmação, ou de pessoas que realmente entendem nesse assunto e que fazem essa afirmação de que o nível do Supremo Tribunal Federal não é aquele nível do Supremo Tribunal Federal que a gente talvez gostaria de ver na Constituição de 1988. Mas, vem cá, e o nível dos médicos, né, no Brasil? O nível dos policiais, o nível dos jornalistas, né? o nível dos senadores, o nível dos deputados, dos governadores, dos presidentes da República. Nós estamos numa sociedade extraordinariamente elevada, com excelentes padrões, né? Os banqueiros, né? Os nossos banqueiros, os nossos integrantes das agências reguladoras, os nossos empresários, são todos extraordinários, figuras do outro mundo. Já o Supremo destoa do Brasil. Você acha que o Supremo destoa do Brasil? Você acha, quando você passeia pelas grandes cidades e olha o calçamento das grandes cidades e olha a calçada de uma grande cidade, você acredita que o Supremo destoa daquela calçada? Quando você vê as pessoas roubando fio, quando você vê os fios nas ruas, quando você vê aquela entropia, aquela bagunça, aquela desorganização, as pessoas morando na rua, aí a gente acha que o Supremo está destoando do Brasil. Mas, voltando à questão central, o Senado Federal não gosta do Jorge Messias, derruba o nome. Está lá dito o seguinte: o presidente da República, ele não tem o poder de nomear, ele pode nomear um ministro de Estado, né? O Padilha, ministro da Saúde, porque ele quer. Não tem que passar por sabatina de ninguém. Mas, embaixador, procurador da República, geral da República, integrante de agência reguladora, Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas não, os tribunais superiores precisam. Então o Supremo Tribunal Federal, eu indiquei o Jorge Messias, como eu falei, o sujeito que faz mágica, não importa. Vai lá e gonga. O presidente nomeia depois da sabatina. Na época do Floriano Peixoto, o presidente nomeava e na Constituição dizia que se houvesse Congresso, ele seria avaliado. Se houvesse, porque podia não haver. E não era necessário que acontecesse antes. Tanto é que ele ficou 10 meses e daí, depois de 10 meses, o Senado derrubou o nome. Tem lá o documento da derrubada do nome do Barata Ribeiro. Mas foi 10 meses depois. Agora não tem essa. Então, o Alcolumbre não gosta, mas ele não gosta porque ficou chateado, porque deveria ter sido outro o nome indicado. É isso. Bom, é prerrogativa do presidente da República indicar o nome. Não é prerrogativa do presidente do Senado indicar o nome. Mas é prerrogativa do Senado sabatinar de verdade. E eles não sabatinam porque eles têm medinho. Bando de covarde. Eles são covardes. Porque eles têm o medo do seguinte: vai que eu faço uma pergunta torta e o Messias vira ministro da Suprema Corte. Ele vai perseguir. Estou nem dizendo que vai. Mas e o medinho do cara? Ele fica com medinho. Então ele faz perguntas falsamente inteligentes. Um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal me disse uma vez: lá se reúnem dois tipos de senadores. Os que fazem perguntas absolutamente idiotas com o único propósito de bajular o candidato, e os que querem passar um certo conhecimento jurídico só para pagar de bacana, porque tudo aparece nas câmeras, põe corte na rede social. Mas no fundo é uma mixórdia, como ele definiu. A sabatina é uma mixórdia. A sabatina que escolheu a ministra Ellen Grace, que ficou no tribunal de 2001 até, enfim, vários anos, 2009, eu acho. Ministra Ellen Grace, o senador José Agripino disse: a senhora não veio aqui para ser sabatinada, a senhora veio aqui para ser homenageada. Pô, como assim a senhora veio aqui para ser homenageada? Imagina que alguém falou isso para a Sônia Sotomayor, lá no Senado americano. Isso não existe, lá é sabatina de dias. Os caras desafiam a visão de mundo do candidato. Aqui não desafia nada. Bando de covarde. Bando de covarde, os senadores. Tem medinho. Então, vai lá o Messias,
O Senado não gosta do Messias? Gonga! Vai ser muito bom para o Brasil se o Brasil conseguir ter uma experiência recente de um nome gongado e obrigar o presidente da República a pensar em outro nome, que é prerrogativa dele. Você gongou esse, como já aconteceu nos Estados Unidos, eu vou botar outro nome. E assim vai. Agora, não faz a palhaçada, o cirquinho, eu tô chateadinho. Aí vem pauta-bomba, vem uns negócios que não tem nada a ver, e na hora passa o Messias, entendeu? Aí passa o Messias. E depois que passar o Messias, vai ser aquele salamaleque. Porque daí na posse do Messias vão todos aqueles que diziam que ele era ruim. Depois, quando ele fizer aniversário, os caras também vão lá e falam, meu amigo Messias! E aí o Messias vai ser amigo do cara da direita, da esquerda. Porque isso vira tudo um grande convescote. Porque os caras convivem numa corte com barões, sabe? Barões, viscondes, marqueses, príncipes, reis. É assim que funciona a corte de Brasília. É uma grande corte aquilo ali. Versalhes. Então, nos Estados Unidos, o cara é ministro da Suprema Corte, juiz da Suprema Corte, ele tem que tomar cuidado, ele fica isolado. Ele não participa como esses caras participam, do jeito que participam. É diferente. É completamente diferente. Aqui vai ser o reino do salamaleque. E vai, se passar o Messias e se passar outro. Então a gente tem que passar por uma faxina institucional, sabe? E essa faxina institucional não é uma revolução, não é nada disso não. É a gente entender que nós estamos indo para o caminho errado. Nós estamos indo para o caminho errado. A gente acha que tem que ser toda a força ao Estado e não o Estado trabalhar para nós. E a gente fica vendo isso acontecer o tempo todo. Agora são esses caras discutindo o tal do Jorge Messias. Vamos ver o que vai dar.